Olá pessoal, então mais um vídeo explicando funções quadráticas, né, ou função de segundo grau. Vamos lá. Ó, dada a função quadrática f de x igual a x ao quadrado mais 3x menos 10, faça o que se pede. Então tem aqui o item A, ache os zeros da função. Gente, esses zeros da função aqui, ó, zeros da função que está falando, o que são os zeros da função? Vamos entender o que é o zero da função. Lembrando o seguinte, gente, que o f de x, ele é a mesma coisa que y, certo? Ó, vou colocar aqui. O f de x é a mesma coisa que y. E quando fala zero da função, quer dizer que onde o y é zero. Então, ele quer saber os valores de x para quando o y for zero, que vai ser bem no eixo x, certo? Então, o que eu vou fazer? Os zeros da função. Gente, você já tem a função, já tem a lei de formação aqui. Você vai simplesmente colocar, no lugar de f de x, vai colocar zero. Olha como é que vai ficar, então, o item A. Fazendo, então, o item A. Olha lá, vai ficar zero. É igual a x ao quadrado mais 3x menos 10, certo? Então, eu acredito que isso não vai surgir dúvida. Então, os zeros da função, o que são os zeros da função? Você vai pegar a função e no lugar do f de x vai colocar zero. Então, ficou desse jeito aqui. Agora, o que eu vou fazer, gente? Observe que isso aqui é uma equação do segundo grau. A única coisa que eu vou fazer aqui, gente, eu vou trocar esse sinal de igualdade igual a zero, eu vou colocar do lado direito. Então, vai ser a mesma coisa, só que eu vou colocar do lado direito. X ao quadrado é a mesmíssima coisa. Mais 3x menos 10 igual a zero, certo? Então, zeros da função. Pego o f de x igual a zero. Então, gente, eu tenho uma equação do segundo grau. Você vai achar as raízes dessa equação, certo? Achar as raízes da equação. Como aqui o a é 1, gente, lembra do a, do b e o c? Aqui, quando não tem nada, o a é 1. Aqui o b é 3 e o c é menos 10. Então, eu vou achar as raízes da equação por soma e produto, tá? Professor, posso fazer pelo delta, b ao quadrado menos 4ac, depois que eu achei o delta e por Bhaskara? Pode, eu vou fazer por soma e produto, tá? Então, lembrando, como a gente faz por soma e produto, a soma das raízes, né, gente? É o x1 mais x2. O que é o x1 mais x2? A soma das raízes vai ser menos b sobre a. E tem uma dica, né? Quando o a ali o a é 1, gente, você já pode pegar o termo do meio e trocar o sinal. A soma vai ser esse carinha do meio com o sinal trocado. Olha lá. Certo? Na equação do segundo grau, quando o a é 1, quais são as somas das raízes? É o coeficiente b com o sinal trocado. Está aqui. E o produto das raízes? O produto das raízes, gente, é o termo independente, é o c sobre a. Quem já fez bastante exercício na época que a gente estudou isso aqui já vai estar tranquilo, né? Então, ó, produto das raízes, menos 10. Só copiar o termo independente. Então tá, gente, eu sei que, ó, eu tenho que descobrir que dois números somados dê menos 3, ó. Dois números somados que dê menos 3. Então, eu já sei o quê? Já sei que o número maior tem que ser negativo, ó. Dois números somados dê menos 3. E, ao mesmo tempo, esses mesmos números multiplicados, ó, multiplicados tem que dar menos 10. Certo? Então, vamos pensar em dois números multiplicados que dê menos 10. Só o cachorro está latindo lá, mas dá para ouvir aqui tranquilo, né? Então, ó, dois números multiplicados que dê 10. 5 e 2. Olha lá, 5 vezes 2 dá 10. Só que o resultado tem que ser menos 10. Eu ponho aqui na frente, ó, o menos. Olha lá, menos com mais dá menos. 5 vezes 2, 10. E a soma deles, desses mesmos números, tem que dar menos 3. Então, vai dar certinho, ó, menos 5
menos 5 mais 2 vai dar menos 3, certo? Então, já achei as raízes. Já achei os zeros da função. Então, quais são os zeros da função? Gente, os zeros da função, ó, vou colocar aqui, ó, menos 5, certo, gente? O zero da função, e 2. Pronto, o item A já achei. Agora vamos para o item B. Item B eu vou colocar de outra cor. Olha lá, item B. O que diz o item B? Determine o vértice da parábola. Gente, ele já falou vértice da parábola. Por quê, gente? Quando eu tenho uma equação, uma função do segundo grau, vou fazer aqui só um rascunho. Eu sei que o vértice vai ser assim, ó, uma parábola. Ou vai ser assim, ou vai ser assim, ou vai tocar no eixo Y, no eixo X. Ó, eu sei que vai ser uma parábola. Vai ser com cavidade para cima ou com cavidade para baixo, certo? Então tá, eu já sei que é uma parábola. Ele quer o vértice, gente. O vértice. Se ele quer o vértice, ele quer aquele pontinho lá embaixo, se for, né, com cavidade para cima, ou um pontinho lá em cima. Então vamos lá. Depois eu vou aproveitar essa funçãozinha e falar sobre ponto de máxima e mínimo. Então, ó, item B. Tranquilo, gente, até aqui? Item B. Determine o vértice da parábola. Gente, aí tem a formulazinha do vértice, ó. O vértice. O que é o vértice? O vértice, gente, é uma coordenada, por isso que está entre parênteses, né? Esse V aqui é maiúsculo, ó. O vértice é uma coordenada. Ops, menos que ficou esquisito. Então, é menos B sobre 2A, menos B, a gente já sabe os coeficientes, sobre 2A. Esse é o x do vértice, a coordenada do x do vértice. E a coordenada do y do vértice? Menos delta sobre 4A. Certo, gente? Então, essa formulazinha já tem. Agora, vamos bastante calmo, vamos identificar quem que é o A, o B e o C na função. Tá aqui, gente, ó. Aqui, a função tá aqui, x ao quadrado mais 3x menos 10. Muito tranquilo isso. O A, quem que é o A? O coeficiente A. É na frente do x ao quadrado, é 1. Quem que é o B? O B é o número que multiplica a variável elevada a 1. Ó. Olha lá, é o 3. A gente já está super acostumado com isso. Quem que é o item C, né? O termo independente, onde corta o eixo Y. Ó, gente, ó, lembrando, hein? Depois eu vou falar mais sobre isso, ó. Menos 10. Então, já tem cada coeficiente aqui, ó. Agora, aqui, o que eu vou fazer? Vou fazer simplesmente continha, gente. Tá bom? Vamos continuar, então. Então, o vértice aqui, ó. Vou fazer o seguinte, vou calcular esses daqui separados e depois já coloco o resultado do vértice, tá? Então, vou fazer o seguinte aqui, ó. Vou passar um traço. Olha lá. Vamos ver quem que é o menos B sobre 2A. Menos B, vou fazer bem tranquilo, sobre 2A. Depois eu volto lá no vértice. Tá, gente? Então, esse aqui é o x do vértice. Então, tá. Agora, vamos lá. Esse menos aqui é da fórmula. Quanto que vale o B? O B vale mais 3. Então, mais com menos, menos. Então, menos 3 aqui em cima no numerador. Embaixo, 2 vezes o A. O A vale 1, 2 vezes 1, 2. Então, já tem aqui, gente, o x do vértice. Agora, vamos para o y do vértice. Menos delta sobre 4A. Igual. Gente, o delta é B2 menos 4AC, né? B ao quadrado menos 4AC. Só que tem um detalhezinho, gente, muito importante que muita gente esquece. Tem um menos lá fora, então eu tenho que colocar dessa maneira aqui, ó. O menos está lá fora e aqui dentro é o delta, o B ao quadrado menos 4AC, ó. B ao quadrado. Deixa eu melhorar um pouquinho. Ó. B ao quadrado menos 4 que multiplica A, que multiplica C, certo, gente? Então, tá aqui. Dividido, tudo isso dividido.
por 4 vezes A. Aqui a gente já pode fazer, ó, 4 vezes A. O A é 1, 4 vezes 1, 4. Então tá aqui. Agora, gente, já vou fazer direto essa parte aqui, que a gente já fez muito com o delta, né? Já fez muito essa continha. Lembrando que o resultado daqui depois tem que multiplicar com menos 1 aqui, com menos aqui. Então tá. O B vale 3, né, gente? 3 ao quadrado é 9. Vou fazer direto, hein? Quase que direto, né? Menos 4 vezes A. Gente, o A aqui é 1, vou pôr corzinha diferente aqui, ó. O A a gente sabe que é 1 e o C a gente sabe que é menos 10. Certo? Então já vamos ganhar tempo aqui, ó. Menos com mais dá menos, menos com menos dá mais. Então vai dar mais aqui. Deixa eu colocar de outra cor para não ficar feio. Ah, eu sei que vai dar mais, certo, gente? Mais 4 vezes 1, 4. 4 vezes 10, 40. 40. Tudo isso aqui dividido por 4. Então, gente, vai ficar... O y do vértice vai ficar 49 sobre 4. Aí, tá aí. Certo? Então tá, já sabemos o vértice. Então agora, gente, eu vou voltar aqui, ó, e vou colocar o vértice. Quem que é o vértice então, ó? Olha lá. Quem que é o vértice? O x do vértice, né? Vai ser quem? Menos 3 meios, né? Aqui é menos 3 meios, é a mesma coisa que menos 1,5. Lá, menos 3 meios, o x do vértice. E o y do vértice, gente, 49 quartos. Só que tem um detalhezinho. Lembra que eu falei para vocês que tem um sinal lá atrás esperando negativo? Então vai dar menos 49 quartos. Vamos fazer essa continha, gente. 49 dividido por 4. Depois eu vou apagar aqui, ó. 49 dividido por 4. Fazer essa continha aqui para a gente ter mais ou menos uma noção. Eu vou deixar em forma de fração. Mas na hora que for colocar no gráfico, para eu ter uma noção. Então, ó, vai dar 1 aqui, ó. 1 vezes 4, 4 para 4, nada. Abaixo 9. 9. 9 dividido por 4 dá 2. Opa, esse 2 saiu meio estranho. 2 vezes 4, 8. 8 para 9 sobra 1. Aí, gente, vai ficar 12, alguma coisa. 12,25. Então, eu já sei que mais ou menos exatamente vai dar 12,25. Mas eu vou deixar em forma de fração. Então, ó, gente, menos 12,25. Então, tá bom. Professor, mas esses números quebrados aí tem problema? Não, não tem problema não, gente, tá? Não fica com medo de número, não. Vocês estão no 9º ano, isso aí é tranquilo. Então, ó, o delta, o y do vértice deu o quê? Menos 49 sobre 4. Então, vamos lá, menos 49 sobre 4. Só substituímos ali, fizemos continhas. Menos 49 quartos. Certo? Tá aqui, então. Então, respondemos aqui o item B, determina o vértice da parábola. Então, tá aí. Vou passar um traço aqui para separar. Então, tá aqui o item B. Vamos agora para o item C. Esboce o gráfico da função. Então, tá. Vamos esboçar o gráfico da função. Item C. Gente, olha só. Agora vamos dar uma analisada nesse gráfico aqui, ó. Nesse gráfico não, nessa função. Logo de cara olhando aqui, o que a gente já tem bastante informação. Se fosse uma questão que tivesse vários gráficos, a gente tivesse que comparar os gráficos, olha quanta informação a gente já tem aqui, ó. Então você tem a função f de x é igual a x ao quadrado mais 3x menos 10. Logo de cara, quando eu olho essa função aqui, gente, eu vou fazer um gráfico aqui bem rapidinho, bem mais ou menos, só para vocês entenderem, ó. Eu olhei aquela função assim. Eu sei que o a aqui é positivo, ó, o a é 1. Ou seja, o a é maior que zero, o a é positivo. Eu sei que vai ser uma concavidade voltada para cima. Vai ser uma curva assim, gente, ó. Certo? Quando o a é maior que zero, a curva é para cima, concavidade voltada para cima. Olha só.
Se o A fosse menor que zero, seria concavidade voltada para baixo, certo? Então tá. Eu sei que o A é positivo, então vai ser uma coisa dessa aqui. Eu sei também que aqui, ó, o termo independente é menos 10. Vai cortar, então eu sei que o eixo, ó, menos 10, gente, é lá embaixo, ó. Então a parábola vai fazer uma curva e vai cortar lá embaixo no menos 10. E eu também já sei, gente, agora que, não, só de olhar na função, então eu já sei que a concavidade é voltada para cima, porque o A é maior que zero. Já sei que a parábola aqui vai cortar o eixo Y lá no menos 10, né? Menos 10. Então tá, eu já sei isso. Agora vamos fazer o gráfico aqui. Fazer bem devagar, não vai ser as medidas em padrão, né, gente? Na escala certinha, claro, porque não tem como. Mas vamos tentar fazer o mais fiel possível aqui, ó. Então vamos fazer o gráfico. Vocês vão fazer aí o gráfico a lápis, né, gente? Não esqueça, faça o gráfico a lápis. Então tá aqui. Opa, deixa eu só voltar. Vou começar desde o início com vocês aí, ó. Vamos fazer o gráfico aqui, ó. Fazer até lá embaixo. Aí, eu só vou diminuir aqui. Beleza. O eixo Y está aí, agora o eixo X. Tá vendo, gente, que eu vou fazer, ó, olha só, eu vou fazer o eixo, o plano cartesiano aqui de acordo com os dados que eu tenho, ó. Por exemplo, por que eu estou fazendo tão comprido lá embaixo? Porque eu sei que a parábola vai tocar no menos 10. Olha lá, certo? Então aqui eu tenho, olha lá, o eixo X, o eixo das abscissas, e aqui eu tenho o eixo Y, o eixo das ordenadas, certo, gente? Agora vamos lá, vamos com bastante calma. Aqui é a origem, tá? Aqui é o 0, 0. Bastante calma, gente. Então, quando eu achei os zeros da função aqui, gente, o que foi os zeros da função? Presta bem atenção que é tranquilo. Ó. Os zeros da função, eu peguei essa função e igualei o y a zero. Quando eu igualo o y a zero, quando o y é zero, gente, lembra que a gente fez coordenada lá atrás nos conteúdos, ó. Quando o y é zero, vai tocar aqui, a função vai tocar no eixo x, ó. Quando o y é zero, eu vou ter um ponto no eixo x, é onde a curva intercepta o eixo x. Então tá. Eu sei que as raízes, os zeros da função, gente, foram aqui, ó, menos 5 e 2. Então vamos supor que o menos 5 esteja aqui, ó, mais ou menos aqui. Certo? Se você quiser fazer a escala tudo certinho, pode fazer. E o 2 esteja aqui mais ou menos, tá, gente? Tá bom? Tranquilo? Ó? Então, vou pôr as raízes aqui em vermelho para destacar bem. Ó, aqui é o menos 5. Menos 5, né? Zeros da função. Menos 5. E aqui é o 2. Certo, gente? São zeros da função, onde toca o eixo x. Agora aqui eu tenho vértice, gente, as coordenadas do vértice, certo? Eu sei que vai ser uma concavidade voltada para cima, porque o A é maior que zero. Olha lá que eu vou fazer, ó. Olha só. Eu sei que vai tocar, gente, lá no menos 10. Então vai ser uma coisa assim, ó. Vai tocar lá no menos 10. O vértice está aqui. Deu menos 12, mais ou menos. Então tá, o menos 10 vai estar aqui mais ou menos, gente, ó. Mais ou menos, tá, gente? Aqui, ó. Se eu olhar a função ali, ó, o termo independente é o menos 10. Se concentra aí. Então tá, aqui é o menos 10. Menos 10. Então vou fazer a parábola agora mais ou menos, ó. Vai ser uma coisa assim, ó. Aí, ó, mais ou menos aqui.
Mas se eu for fazer bem feitinho, gente, eu vou usar esse esqueminha aqui, ó. Quer ver? Ó, eu vou usar esse aqui. Vamos ver o que fica aí, fica bem legalzinho mesmo, ó. Quer ver, ó? Vou mexer tudo ele aqui. Vai ser mais ou menos isso aqui, ó. É lógico que vocês vão fazer a mão, faça lápis, né? Bem devagarinho, tranquilo. Então, ó. Põe um pouquinho para cá, porque a parábola é bem certinha. Aqui, gente, ó, seria mais ou menos isso. Vou trocar a cor aqui por verde. Aí, gente, está aqui, certo? Eu só vou dar uma esticada aqui no eixo. Aqui, vou esticar um pouquinho o eixo aqui, ó. Olha lá, vou trocar de cor para ficar preto. Então tá aqui, certo? Vamos voltar então, gente. Vamos dar uma geral. Isso aqui é o gráfico da função, mas ainda falta o vértice aqui. Ó, então eu olhei para a função, o a é maior que zero com cavidade para cima. Eu olhei aqui, menos 10, o termo independente menos 10, eu sei que vai tocar o eixo y no menos 10, tá? Então acompanha aí, por favor. Aí, depois eu tenho aqui o vértice. Vamos ver o vértice aqui, gente. O vértice vai dar menos, ó, no x do vértice. Vou pôr aqui x do vértice. Menos 3,5, gente. Menos 3,5. Então vai ser mais ou menos aqui, ó. X do vértice menos 1,5. É lógico que está mais ou menos. Então o vértice está aqui. Ó, esse aqui é o vértice. Então as coordenadas aqui, gente, mais ou menos, né? Vai ser aqui, menos 3 meios e menos 49 quartos. Esse menos 49 quartos, gente, é a mesma coisa que menos 12,25, tá bom? Então o vértice está aqui, gente. Ó, as coordenadas do vértice são essas daqui, certo? Então tá aí. Então é mais ou menos isso que eu vou pedir para vocês. Vou dar função, vocês acham zero, tá? Então é isso, vou fazer mais um vídeo. Gente, dando continuidade então na aula, mais um exemplo, tá? Vamos lá? Então, ó, dada a função quadrática f de x igual a x ao quadrado menos 4, faça o que se pede. Então, é o mesmo exemplo para vocês entenderem como que é tranquilo isso aí, só que tem que ter bastante atenção e os pré-requisitos, gente. Pré-requisitos são os conteúdos que vocês têm que saber antes de começar isso aqui, né? Então, tá. Vamos lá. Primeira coisa, então, item A. Ache os zeros da função. Vamos lá. Achar os zeros da função. Item A. Gente, os zeros da função. Já foi visto no vídeo anterior que os zeros da função, o que é? Simplesmente a gente vai pegar esse f de x aqui, que é o y, e no lugar do f de x, ó, no lugar do f de x a gente vai colocar o que? Zero. Dessa vez eu já vou fazer direto, tá, gente? Vou colocar, então, ó, x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Então, achar os zeros da função é pegar o f de x igual a zero. Então, vai ficar x ao quadrado menos 4 é igual a zero. Opa! Certo, gente? Só vou apagar essa perninha aqui. O 2 ficou muito grande. Aí, gente, então... Deixa eu colocar mais certinho aqui, não ficou legal, não. Então, ó, x ao quadrado menos 4 igual a zero. O que a gente tem que fazer isso? Então, quando a gente quer achar o zero da função, pega o f de x igual a zero. Agora, gente,
eu tenho que fazer o quê? Isso aqui é uma equação do segundo grau, eu tenho que achar as raízes. Só que tem um detalhezinho, essa aqui é uma equação do segundo grau incompleta. E a gente já resolveu isso aqui, ó. Só para a gente, né, dar uma lembradinha aqui, vamos colocar os coeficientes. Ó, o coeficiente A, quem que é o A nessa função do, né, equação? O coeficiente A é 1. O B, nesse caso aí, gente, é uma equação do segundo grau, né? Aqui é a equação. É uma equação do segundo grau incompleta em B. O B é igual a zero. O B é igual a zero. E C? Quem que é o C? O termo independente. C é igual a menos 4. Olha lá. Menos 4. Certo? Então, quando a equação era do segundo grau incompleta, a gente resolvia da seguinte maneira. Não precisava resolver por delta, Bhaskara ou soma e produto. Se você quiser, você resolve. Mas não precisa. Olha como que está simples essa aqui, gente. Ó, x ao quadrado menos 4 é igual a zero. X ao quadrado vai ser igual a 4. Olha lá, x ao quadrado é igual a 4. X é igual... Olha lá, tirei o quadrado lá. X é igual... Coloco mais ou menos aqui, gente. Ó. Mais ou menos raiz quadrada de 4. E raiz quadrada de 4 é 2. Então, vai ficar x é igual a mais ou menos 2. Ó, mais ou menos 2. Então, vai ser 2 e menos 2. Gente, eu já tenho zeros da função aqui. Vai ser o mais 2 e menos 2. Já respondi, então, o item A. Certo? Vamos para o item B. Item B. Então, zeros da função é mais 2 e menos 2. O item B determine o vértice da parábola. Tá? Então, gente, vamos lá. O vértice da parábola. O vértice é dado pela formulazinha, né? Lembra? Menos B sobre 2A. Esse é o x do vértice. E o y do vértice é menos delta sobre 4A. 4A. Tá aí. Não, vou melhorar esse A aí, tá parecendo 9. A. Bom, então essa aqui é a formulazinha, você já sabe, quem assistiu o vídeo anterior já é isso aqui. O que eu vou fazer, gente? Eu vou simplesmente substituir. E aqui eu já vou fazer direto. Tá bom? Ó, menos B. Quanto que vale o B? O B vale zero, gente. Zero. Aqui no angular, zero e menos zero é a mesma coisa, tá? Então vai ficar zero, ou menos zero é a mesma coisa. Zero dividido por 2 vezes A. O A vale 1, 2 vezes 1 é 2. Então, 0 dividido por 2, gente, é zero mesmo, tá? Só estou colocando aqui para vocês verem que eu estou substituindo, fazendo as continhas, ó. 0 dividido por 2 é zero. Agora vamos para o delta. O delta, ó, menos... Ó, aqui está o menos. O delta é o B2 menos 4AC, lembra? O delta é B ao quadrado menos 4AC. Então tá aqui, ó. O delta é esse. Tudo, né, gente, dividido por 4 vezes A. 4 vezes A. O A é 1, 4 vezes 1, 4. Então tá. Na próxima aqui a gente já vai com o resultado. Então, vértice. Gente, 0 dividido por 2 é 0. Então já sabemos o x do vértice. Vamos para o y do vértice agora. Então, gente, o B aqui é 0 menos 4 vezes A vezes C. O A vale 1 e o C vale menos 4. Tá, colocando os parênteses aqui. Então vai, colocar aqui os parênteses.
Pode fazer no cantinho, tá, gente? Isso aqui. Então, vai lá. 0 ao quadrado é 0. Menos com mais dá menos. Menos com menos dá mais. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 4, 16. Se quiser, pode fazer o delta separado. Então, aqui em cima, gente, vai dar 16 positivo. Só que tem um menos lá fora. Certo? Então, vai dar menos 16 dividido por 4, menos 4. Menos 4. Aí está o vértice. Se quiser, gente, pode fazer o vértice separado lá, tá bom? Só para ganhar um pouquinho de tempo, que eu quero explicar um pouquinho mais coisas do gráfico agora. Tanto aqui, já chamo o vértice. O vértice vai ser o zero no x, né? X do vértice. Ó, vou pôr aqui, ó, só para vocês lembrarem. X do vértice e y do vértice. É só melhorar aqui. X do vértice. Ó, esse aqui é o x do vértice. E esse aqui é o y do vértice. Tá bom? Vamos lá. Então, o item B está respondido aqui. O vértice vai ser 0 no x e menos 4 no y. Ou seja, gente, o vértice vai ser bem em cima do eixo y. Continuando. Item C. Vou colocar de outra cor. Item C. Esboce o gráfico. Vamos lá, então, gente. Olha lá. Esboçar o gráfico. Eixo x. Eixo, aliás, eixo y, aquele que eu falei, né? E aqui é eixo x. Então tá. Lá, eixo das abscissas. E eixo das ordenadas. Tá. Gente, vamos analisar agora. Para montar o gráfico. Olhando essa função aqui, né? Lá no comecinho não tinha nenhuma informação, só olhando ela aqui. O A a gente sabe que é 1. Então, já sabemos concavidade voltada para cima. Uma coisa assim, ó, para cima, ó, gente, certo? Isso aí já foi falado, já, tranquilo. Então tá. Eu sei que o termo independente é o menos 4. Ó. C é igual a menos 4. Quer dizer que vai tocar aqui no eixo Y no menos 4. Algum lugar aqui no menos 4. Então tá. Então vamos lá, vamos montar o gráfico. Eu sei os zeros da função. Olha os zeros da função aqui, gente. Ó, é o menos 2 e mais 2. Então os zeros da função, onde o y é 0, vai ser onde corta o eixo x. Quando o y é 0, corta no eixo x. Então, é menos 2 aqui e mais 2 aqui. Vocês façam economia certinho. Ó. Então, ó, zeros da função, menos 2 e mais 2. Ó, menos 2 e mais 2. Quando é mais, não preciso colocar não, tá, gente? Só coloquei aqui, deixa eu dar uma apagadinha aqui. Menos 2 e mais 2. Então, zeros da função, ó, fazendo bem tranquilo. Tá aí. Eu sei que a concavidade é voltada para cima. Então, vou fazer ela agora. E ela vai tocar aqui, gente, no menos 4. Lembra aqui, ó, o termo independente, menos 4. Vou fazer aqui embaixo, ó, mais ou menos. Menos 4 seria mais ou menos aqui, ó. Vocês façam as medidas aí com regra tudo certinho, menos 4. Então, menos 4 no x, 0 e menos 4 no 0 no x e menos 4 no y, tá, gente? Ó, essa coordenada aqui, ó, é 0 e menos 4, certo? Quando está no eixo y, a coordenada x é 0. Vamos lá, vamos fazer a parábola agora. Então, vai ficar uma coisa assim. Peraí, não foi. Deixa eu voltar aqui. Agora foi. Ah, meu Deus. Peraí, saiu aqui do negocinho.
Então, gente, ó, vai ser mais ou menos, vai ser bem certinho aqui no meio, né? Porque os zeros da função são simétricos, ó, né? São opostos. Olha lá, vai ficar desse jeitinho aqui. Bom, vou mudar a cor aqui. Por laranja dessa vez, não. Laranja ficou feio demais. Por azul. Olha lá, gente. Então, ó. Tá aí. Só uma pergunta aqui, ó. Vou aproveitar a questãozinha. Uma pergunta. Quando a gente tem concavidade voltada para cima, esse ponto aqui, ó, o vértice, é ponto de máxima ou ponto de mínima? Gente, quem respondeu, se você pensou em ponto de mínima, tá certinho. Então, quando o A é maior que zero, a concavidade é para cima, quando a parábola está nesse formato, a gente vai ter aqui embaixo, ó, aqui embaixo, ponto de mínima. Se fosse a parábola desse jeito, a gente teria ponto de máxima. Então, o próprio nome já faz sentido, ó. Ponto de máxima, porque está maior aqui, né? Mais. Ponto de mínima, porque está para baixo. Tá bom? Então, nessa parábola aí, ponto de mínimo que a gente achou. Tá? Então, respondemos tudo aí, tá o gráfico aqui, certo? Gente, um detalhe só. Se tem essa função aqui, presta bem atenção agora que eu vou falar. Só um detalhe. Vamos supor que você queira achar os valores dessa função, que você faça uma tabela. Você faz uma tabela que os valores para x, você inventa os valores x que você quiser. Porque a função segundo grau, qualquer número real. Você faz uma tabela aqui para x e para y. Certo? Você vai colocar vários valores aqui para x e vai ter os valores correspondentes para y. Por exemplo, aqui, ó, eu já sei aqui nessa função, se eu colocar o valor menos 2 para x, deixa eu voltar aqui. Quando x é menos 2, eu já sei isso, quando x é menos 2, o y é zero. Eu já sei isso, por quê? Porque aqui, ó, nessa função aqui, gente, esse ponto que pertence a essa parábola, esse ponto aqui, ele pertence à parábola. Quando x é menos 2, está sobre o eixo x, ó, o y é zero. Quando x é 2, quando x é 2, o y também é zero. E agora que interessante aqui, ó. Esse ponto menos 4 aqui, na verdade, essa coordenada menos 4, gente, é do y, tá? Esse ponto aqui, gente, ele está sobre o eixo y. Então, essa coordenada do vértice aqui, na verdade, eu vou até melhorar isso aqui. Essa coordenada aqui é o vértice, gente. Vou aumentar aqui a borracha. Tá? Para vocês entenderem bem em função, para vocês irem para o ensino médio com uma base boa disso aqui. Então, ó, o vértice, esse aqui é o vértice, tá, gente? Eu vou fazer um certinho aqui. O vértice, ele tem que coordenadas, nesse caso aí? Tem coordenadas 0 no x e menos 4 no y. Certo? Ou seja, quando o x é zero, deixa eu melhorar isso aqui, que coisa. Olha lá, ou seja, quando o x é zero, aqui ó, quando o x é zero, o y é menos 4. Quando o x é zero, o y é menos 4. Tá? Mas vamos supor que você queira colocar vários valores aqui. Você pode colocar qualquer valor aqui real para x. Você vai obter um valor para y. E assim, gente, com isso, por que eu já fiz a parábola? Professor, mas pegou só 3 pontos, já fez a curva? Não. Se você for colocando valores aqui, ó, vai ter os valores correspondentes para y. Quer dizer o quê? Quanto mais você achar valores, mais você vai preencher essa linha aqui, ó. Né? Você pega um monte de valor, só que não precisa nesse caso que a gente está estudando. Os valores mais importantes assim para analisar o gráfico a gente já está fazendo, que são os zeros da função e o vértice. Já dá para desenhar o gráfico, dá para ter uma boa noção no gráfico. Então, está aqui, ó. Quanto mais pontos você colocar aqui e fizer as continhas, mais você vai preencher essa linha aqui, certo? São infinitos pontos. Isso aqui é infinito para cima, tá, gente?
Então, eu estou dando uma aprofundada um pouquinho nesse conteúdo para vocês entenderem, tá? Então, é isso, ó. Vou fazer mais um exercício só para não ficar muita coisa para vocês. Então, ó, já é o segundo vídeo explicando mais, fora os que eu já coloquei. Tá? Então eu só vou fazer mais um vídeo para fechar bem isso aqui. E aí esse próximo vídeo eu vou fazer com questões que abrem um pouquinho mais a cabeça sua em relação a funções de segundo grau, tá, gente? Então é isso. Gente, olha só, continuando aí, questão de concurso público, hein? É prova que os adultos fazem lá para ter um emprego estabilizado, tudo mais. Olha o que cai aqui. Na figura abaixo está esboçado um gráfico de uma função f de x do segundo grau. Então está aqui o gráfico. Qual é a lei de formação dessa função? Então, gente, o gráfico aqui dá informações suficientes para a gente poder achar a alternativa aqui. Então, o que a gente olhando aqui nas alternativas, você olha o gráfico aí, você, ó, pensa aí você agora. Se quiser, pause o vídeo. Analise o gráfico. Qual alternativa você já pode descartar com certeza aqui? Então, ó, você já tem o gráfico. Ele quer que você fale qual que é a lei de formação. Vamos ver o que a gente já pode fazer, gente. Então, pausa aí. Tenta ver o que você já pode fazer em relação às alternativas. Tá, se você pausou já voltou aqui, vamos ver se você respondeu isso. Gente, olha esse gráfico aqui, olha o formato da parábola, olha a concavidade, gente, concavidade voltada para baixo, ó, concavidade voltada para baixo. O que já diz isso? Eu já sei que o A é menor que zero, ó. O A é menor que zero, por quê? Porque nessa função aqui a concavidade está para baixo, ou seja, o A é negativo. Então, eu tenho que descartar as funções que o A estão positivas. Então, ó, essa aqui eu já descarto. E essa aqui também eu já descarto. Gente, duas alternativas que a gente já descarta sem pensar. Então, aqui eu tenho o quê? 50% de chance já de poder acertar essa questão. Tá? Então, isso é muito importante em concurso. Você analisar, já ver o que você pode descartar. Então, eu já sei disso, né, gente? Então já descartei essas duas aqui. Agora vamos continuar olhando. Aqui o termo independente, em todas as alternativas, o termo independente está menos 5. Então a gente já sabe que vai cortar isso aqui no menos 5. Tá, agora isso aqui a gente não precisa mais fazer nada, né? Então tem um detalhe aqui. Eu vou só destacar. A gente já sabe com cavidade voltada para baixo, o A é menor que zero. Já descartamos duas aqui que não tem como ser. Então, a gente vai ficar entre a letra B para analisar e a letra D. Então, tá. Aqui, gente, eu vou destacar bem aqui. Aonde está cortando o eixo, né? Interceptando o eixo x, são os zeros da função. Ó, são as raízes, olha só. É no 1. Só vou destacar aqui em vermelho. Ó. É no 1, o zero da função. E o outro zero da função é o 5. Certo? Repara o seguinte. Todos os coeficientes aqui, gente, ou era 1 ou é menos 1, certo? Então tá. Vocês lembram o formato da equação quando a gente colocava na forma fatorada? Olha só, o conteúdo que a gente já viu, hein? A forma fatorada, gente, era essa aqui, ó. A que multiplica. Deixa eu melhorar o parênteses aqui. A que multiplica, forma fatorada, hein? A gente já viu isso. É x menos x1, certo? Que multiplica x menos x2. A gente viu esse conteúdo, hein? X menos x2. Esse x1 e x2 são as raízes, ó, igual a zero. No caso é uma função, né? Mas não tem problema. Olha lá. Então, esse x1 aqui é raiz e o x2 também é raiz. Ó, x2 aqui, dá uma melhorada. São as raízes. A gente repara aqui, gente, presta atenção nesse A aqui, eu vou destacar. Repara no A aqui, ó. O A de todas as funções, o A é 1. E o 1 não altera em nada. Só tem um detalhe, a gente já sabe que a concavidade é voltada para baixo, então esse A aqui é negativo, certo?
Então, toma cuidado. Ó. Então, esse A aqui, a gente já sabe que o A é menos 1 ali, em todas as funções. Então, eu vou colocar isso aqui. Ó. Deixa eu mudar a cor só. Então, repara aqui, gente, que a forma fatorada é essa. E o A aqui, a gente tem que em todas as alternativas o A ou é 1 ou é menos 1. No caso, a gente sabe que é menos 1 porque a concavidade é voltada para baixo. Então, eu já sei que o A aqui é menos 1. Menos 1. Tá, agora aqui, vamos fazer as raízes. X menos... Vamos para cá então, gente. A raiz aqui é 1, ó. 1. 1 e 5 são as raízes. Então, vai ficar positivo aqui. Aqui está positivo. Mais com menos dá menos. Então, vai ficar menos 1. E aqui, x menos a segunda raiz. A segunda raiz é 5 positivo. Então, ó, mais com menos dá menos. Então, ficou desse jeito aqui na forma fatorada. Agora, o que a gente vai fazer, gente? A gente vai distribuir aqui, ó. Lembra o seguinte, tem um menos 1 lá fora, tá, gente? Então, eu vou colocar desse jeito aqui para vocês tomarem cuidado. Ó. Tem um menos 1 lá fora. Inclusive, é uma pegadinha isso. Vamos desenvolver tudo isso aqui e depois a gente muda o sinal de todo mundo. Então, ó, vamos desenvolver aqui, ó. Distribuir o x aqui e o x aqui. Depois aqui embaixo. Vai, vamos lá. Vou colocar aqui, ó, parênteses, né? Vou colocar preto. Então, é com calma, gente, com essas coisas. Vamos colocar uns parênteses aqui. Tá bom. X vezes x, x ao quadrado. Vamos desenvolver normal. Mais com menos dá menos. 5x vezes 5, 5x, certo? Estou distribuindo isso aqui, a gente já sabe fazer tranquilamente. Então, tá aqui. X ficou meio longe. Vou pôr pertinho. Então, ó, x vezes 5, 5x. Já distribuí esses dois. Agora eu vou distribuir os outros dois aqui com 1. Ó. Menos 1 vezes x. Depois o menos 1 vezes menos 5. Então tá. Menos com menos dá mais. Ó, menos com menos dá mais. 1 vezes 5, 5. E menos com menos... Não, aliás, aqui é o x primeiro, né, gente? Eu que viajei. Tanto faz, né? Mas vamos seguir certinho. Aqui, ó. O x aqui é mais. Menos com mais dá menos. 1 vezes x é x. Menos com menos é mais. 1 vezes 5 é 5. Beleza. Distribuímos tudo aí. Fizemos uma continha. Igual a zero. Olha lá. Então, agora, gente, vamos fazer umas continhas aqui dentro. Ó, tem termos semelhantes. Fica menos 1. Bastante calma. X ao quadrado. Ó. Você deve 5x e deve 1x. Você deve 6x. Mais 5. Igual a zero. Gente, repara para vocês verem. Já tem uma alternativa esperando você aqui, ó. Se você pensasse que é x ao quadrado menos 6x mais 5, já tinha uma alternativa te esperando aqui. Certo? Só que agora eu tenho que distribuir esse menos 1 aqui, ó. Vai dar menos x ao quadrado. Mais 6x, é porque o sinal negativo muda todo mundo lá dentro. Menos 5. Né? Só que aqui é f de x. Então, ó, qual a alternativa aqui? Eu tenho a b, que é menos x ao quadrado, mais 6x menos 5. E tem a alternativa d, menos x ao quadrado, menos 6x menos 5. Então, resposta certa, gente, a alternativa certa, alternativa B. Aí, ó, gente, questãozinha de concurso, forma fatorada. Olha só, com cavidade voltada para baixo, já eliminamos duas alternativas, tá? Então, é isso aí. Vamos para a próxima. Pessoal, então, ó, mais uma questãozinha de concurso, né? Mais um vídeo para ajudar vocês. Essa questão do concurso, a gente vai responder a questão, depois a gente vai fazer algo a mais, entendeu? Porque eu achei muito simples essa questão aqui, só pede em relação ao delta.
Mas é uma questão de concurso. Se a pessoa não tiver noção, a mínima noção do que é o delta, ela erra. Então vamos lá. Então a questão diz o seguinte: para o gráfico de uma equação de segundo grau a seguir, assinale a afirmação verdadeira relativa ao seu valor de delta, né? Ao delta aqui. Então tá. Gente, então primeira coisa que a gente tem que lembrar aqui, em relação ao delta, né? Então aqui, quando a gente tinha uma equação de segundo grau, quando o delta era igual a zero, o que a gente tinha? Duas raízes reais iguais, né? Raízes reais iguais, ó. Raízes reais iguais. E iguais. O x1 é igual ao x2. Iguais. Quando a gente tinha o delta maior que zero, o que acontecia? Raízes reais e distintas, né? Raízes reais e distintas. Raízes reais e distintas, diferentes. Raízes reais e distintas. Eu até pedi uma questãozinha uma vez sobre os valores do delta. Distintas, diferentes. Distintas. E quando o delta era menor que zero, a gente estudou que não tinha raízes reais. A gente colocava assim, ó. Não existe raízes em R. A gente não aprofundou muito nisso em R, conjuntos reais, certo? Olha lá. Então tá. O que importa para a gente é saber o seguinte, ó, ele está perguntando para o gráfico de uma equação de segundo grau, a seguir, assinale a afirmação verdadeira relativa ao seu valor do delta. Gente, então, ó, essa parábola aqui está com cavidade voltada para cima, isso aqui não vem muito ao caso, mas aqui, ó. Aqui a raiz, gente, perceba que a raiz tem só um valor. Aliás, o x1 é igual ao x2, que é menos 1. As raízes dessa função, né, dessa equação, é menos 1. Então, tem raízes iguais. Quando que isso acontece, raízes iguais? Quando o delta é igual a zero. Então, logo de cara, a alternativa aqui é a alternativa D. O delta é igual a zero. Olha o que ele faz aqui. E aí, na alternativa, ele nem foi tão maldoso, hein, gente? Porque na alternativa aqui, ó, ele poderia colocar aqui, ó, delta igual a menos 1. Aí o aluno vem aqui achando que o delta é menos 1, já coloca a resposta aqui menos 1. Então não teve praticamente uma pegadinha mesmo aqui para o aluno, né? Então delta igual a zero. Mas vamos analisar um pouquinho mais essa equação aqui, ó. O delta é indeterminado. Isso aqui a gente não vai mexer muito. Delta igual a 1 não é. Delta menor que zero. Menor que zero nem ia tocar no eixo x, né? Ia ficar uma coisa assim, gente, ó. Que vocês vão aprender no ensino médio, só para a título de curiosidade, tá? Então a resposta seria essa aqui, gente. O delta igual a zero tem duas raízes reais iguais, né? Quando aqui a parábola toca só em um ponto no eixo x, quer dizer que o delta é igual a zero. Tá, mas vamos aproveitar essa questãozinha agora, gente. Então já está respondida aqui, mas vamos aproveitar essa questãozinha e vamos achar qual que seria a função, qual que seria a lei de formação. Isso a questão não pediu, mas vamos aproveitar. Qual que seria? Essa aqui é o f de x o quê, né, gente? Então, qual que seria a lei de formação? Agora eu que estou aproveitando a questãozinha. Ó. F de x igual a... Vou pôr uma interrogação aqui. Qual que seria a lei de formação? Então, vamos lá. Eu sei que a função do segundo grau, com cavidade ó, voltada para cima. Olha quanta informação já sei, gente. Ó. Eu sei que o A é maior que zero, ó.
o A é maior que zero. Por quê? Porque a concavidade da parábola está voltada para cima. Eu sei que o termo independente, o C, né? Vai ser igual a 1 aqui, ó. Vai ser igual a 1. E eu sei também os zeros da função, gente. O x1 é igual ao x2, que é igual a menos 1. Então, se eu colocar aqui, ó, na forma fatorada, eu tenho as raízes aqui, ó. É menos 1. Eu vou colocar na forma fatorada e vou ver se bate todos aqui, todos os elementos, né? Então, vamos lá. Forma fatorada. A que multiplica x menos x1 que multiplica x menos x2. Isso é igual a zero. Então tá. Gente, as raízes aqui, ó, x1 é igual a x2. Então é menos 1. O A eu não sei ainda. Eu vou considerar que o A seja 1, tá, gente? Só pra gente... Aqui, ó. X... Se a raiz aqui é menos 1, ó, menos 1 com menos da fórmula dá mais 1. E aqui depois, x é raiz dupla, então vai ser menos, mais 1 também. Ó. Menos 1 também é raiz. Ó. Certo? Vou considerar que o A seja igual a 1 aqui. Ou seja, eu vou multiplicar x mais 1, que multiplica x mais 1. Certo? Agora é fazer distributivo. A gente já sabe fazer isso faz tempo, né, gente? Então, vamos lá. Distributivo. X vezes x dá x ao quadrado. Mais x. E agora aqui embaixo, ó, 1 vezes x é x, né? Mais com mais dá mais. Mais com mais dá mais, 1 vezes 1 é 1. Então, ficou assim, ó. X ao quadrado. Ó, termos semelhantes, ó. 1x mais 1x é 2x. Mais 1. Igual a zero. Certo? Então, tá aí o vértice. Então, a função é essa aqui, gente. Ó. Então, a função, ó. Vou pôr para cá. A função já achei aqui, ó. F de x é igual a x ao quadrado mais 2x mais 1. Então, a função está aí. E o vértice? Vamos aproveitar o vértice. O vértice vai ser aqui, gente, ó. Ó o vértice onde é a própria raiz, ó. O vértice, nesse ponto aqui, o vértice é um ponto, lembra, gente? O vértice é aqui mesmo, ó, o vértice. É o ponto menos 1 e 0, ó. O ponto menos 1 e 0. Olha lá. Certo? Então, aproveitamos um pouquinho mais a questão. Ela só pediu sobre o delta, mas a gente aproveitou um pouquinho mais a questão, tá, gente? Então, agora eu acho que já foi suficiente. Preste bem atenção. Reveja as aulas, vai fazendo. Qualquer dúvida, estou à disposição.